maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos aqueles a quem você ama. Hoje é o 5º domingo do tempo comum, a cor litúrgica é a branca. Nós celebramos ainda o Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ressurgiu ao 3º dia, está vivo e viverá para sempre. Esse é o tempo pascal, um tempo de relembrar esse Jesus que está ao nosso lado, que caminha conosco nessa jornada, cuja morte não pôde contê-lo e vivo está para todo o sempre. Aproveite, celebre ao Senhor, o Deus vivo, o Deus que te ama e que veio estar conosco. Também lhe convido, nesse espírito de adoração, a cantarmos o hino Louvor a Deus Pai, do Inário Evangélico, número 112, condução da maestrina Helen Heisler, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Depois de cantarmos, depois de louvarmos, depois de adorarmos ao Todo-Poderoso, eu lhe convido a fechar os seus olhos para ainda em adoração falarmos com Ele. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvado, engrandecido e bendito seja o Teu nome. Nós te adoramos, Senhor, pois Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus que vem em nossa direção por amor, o Deus, Senhor Deus, que nos escolheu para amar. Fica conosco, recebe o culto que lhe prestamos, recebe a nossa adoração, pois o que seria de nós se não fosse o Senhor? Abençoa o teu povo, recebe o nosso louvor. É a oração que te fazemos no nome bendito de Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo indicado pelo Lecionário Cristão,
para este quinto domingo do tempo chamado Pascal. O Salmo de número 31, Salmo de Davi, nos fala assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós, todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós, todos que esperais no Senhor. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos está eivado de súplicas, de petições dirigidas ao Deus de toda a salvação. E é inspirados por esta palavra que nos volvemos a este mesmo Deus, colocando perante Ele aquilo que tem afligido as nossas almas, que nos tem perturbado, que tem roubado a nossa paz. Guardaremos alguns instantes de silêncio para, de joelhos, conversarmos com o Pai Celeste, fazendo-o no íntimo dos nossos corações. E o faremos na certeza de que Ele é conosco, de que Ele é por nós, de que é Deus benigno, misericordioso e perdoador.
Senhor, tão somente a Ti buscamos, pois cremos que só Tu tens poder para salvar. Só Tu és verdadeiramente Deus e só a Ti pertencem as nossas vidas. E Te buscamos na certeza de achar-te, pois esta é a Tua promessa de graça. Falamos-te na plena convicção de que somos ouvidos e de que as nossas preces recebem de Ti resposta fiel. Nós Te rogamos, ó Salvador bendito, que continues conosco, dando-nos da Tua bênção, dando-nos da Tua direção segura para a jornada, dando-nos proteção e guarida ao longo de todo o caminho, dando-nos provimento para que jamais nos falte coisa alguma. Permanece junto a nós e que na Tua doce companhia encontremos sempre renovado motivo de gratidão. Estende o Teu favor também aos nossos queridos todos e que todos, a uma, sejamos capazes de reconhecer aquilo que fazes e glorificar-te pelo Teu agir. Tudo isto colocamos em Tuas mãos em forma de oração e o fazemos desde já com gratidão e alegria, na certeza da prece respondida. Pois oramos na mediação do Teu Filho amado e unigênito, Jesus o Cristo, aquele que morreu na cruz, mas vive e reina pelos séculos dos séculos, o nosso bendito Salvador. Amém. Depois de confessarmos os nossos pecados, depois de nos sentirmos perdoados, só nos resta louvar a esse Deus maravilhoso, que nos ama e que nos perdoa. Vamos cantar, vamos dizer a Ele: Eu sou de Jesus. Inário para o culto cristão, número 454. Condução da maestrina Helen Heisley, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana.
O Salmo 23, no seu primeiro versículo, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é uma verdade que tem se cumprido em nossos dias todo o tempo. Nada tem nos faltado, pois Deus tem nos proporcionado tudo aquilo que precisamos. E é maravilhoso ter essa segurança dentro de nós, de que as coisas podem até não estar tão bem quanto gostaríamos, mas em todo o tempo o Senhor está conosco. E uma forma da gente perceber isso é exatamente com os recursos que nós temos, oriundos do nosso trabalho, oriundos do nosso suor. E graças a Deus, Deus também nos dá o privilégio de participar do seu reino, trazendo um pouco deles. Estou falando de dízimos e ofertas. Depositá-los no gasofilácio é sempre uma alegria, é uma prova de gratidão, uma prova do cuidado do Senhor em nossas vidas. Se você deseja fazer isso, os nossos meios estão disponibilizados aqui embaixo. Você pode fazer o seu Pix, o seu depósito ou a sua transferência da melhor maneira possível, com toda a segurança. E ter também essa alegria no coração de ser grato a Deus e estar envolvido em seu reino. Vamos orar, lembrando sempre do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso que se importa comigo e contigo e que tem nos proporcionado alegria, segurança e paz. Feche os olhos, oremos juntos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecemos em ti a nossa salvação. O Senhor que tem sido o nosso pastor, que não tem permitido que nada nos falte, que tem caminhado ao nosso lado. Portanto, nada tememos. Nós te agradecemos, Senhor, porque as nossas necessidades são supridas por ti mesmo. Por isso, nós, ao devolvermos os nossos dízimos e ofertas, nós só queremos dizer: obrigado, Deus. Nós te amamos. Consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. É bom saber que Deus, o nosso Pai, tem cuidado de nós em todo o tempo. E Ele é o nosso arrimo, Ele é o nosso suporte. A nós só nos resta louvar. E faremos isso através do coro A Ideia Moraes, com a seguinte obra: Ó ao Senhor cantai, de Henry Purcell, conduzido pela maestrina Helen Heisen, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana, e edição de vídeo do nosso querido irmão Daniel Schmidt. Ó ao Senhor cantai, o povo cantou ao Senhor cantai, ó ao Senhor cantai, ó cantai, aleluia, aleluia, ao Senhor cantai toda a terra, ao Senhor cantai toda a terra, aleluia, 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 aleluia. Ao Senhor cantar toda a terra, ao Senhor cantar toda a terra, aleluia, 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 aleluia.
Eu convido você a mais uma vez abrirmos juntos as nossas Bíblias, porém agora no Novo Testamento. E o texto que servirá de inspiração à nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Abra, portanto, a sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e encontre nele o capítulo de número 24. A nossa leitura se estenderá desde o versículo 36 ao versículo de número 48. Estamos em Lucas, estamos no capítulo de número 24 e a nossa leitura se estende desde o versículo 36 ao versículo de número 48. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem do Evangelho que nos conta assim. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Comunhão, proclamação, missão. 3 elementos fundamentais à dinâmica de nossa vida cristã. 3 elementos que se acham brilhantemente articulados e conjugados no texto que acabamos de ler, na dinâmica deste relato tão interessante e que funciona como uma sequência do célebre episódio em que 2 discípulos, a caminho de uma localidade chamada Emaús, são interpelados pelo Cristo vivo, ressuscitado, num inesperado encontro com o mesmo ao longo da jornada. O episódio referido está também presente no mesmo capítulo de número 24, nas linhas anteriores à passagem que nós acabamos de ler. E ele se conclui com a chegada daqueles discípulos recém-encontrados com Jesus, que, voltando a Jerusalém, trazem ao grupo dos apóstolos a notícia daquilo que vivenciaram. E o texto lido hoje começa precisamente aí, neste ambiente, neste contexto, neste momento. Estavam eles ainda compartilhando as suas vivências, quando de súbito Jesus apareceu no meio deles e lhes saudou, dizendo: paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez diante de um fabuloso relato de aparição do Cristo ressuscitado. Sim, são escritos maravilhosos que nos falam de episódios
fantásticos ou mesmo assombrosos, como é o caso deste em questão. São narrativas eivadas de uma certa atmosfera de mistério, onde o milagre se impõe com eloquência. E nelas temos as manifestações do Cristo que, havendo passado pela experiência de morte e morte de cruz, sendo ainda sepultado, ressuscitou. E deu-se a revelar não apenas aos seus apóstolos e discípulos, mas até mesmo a uma multidão de uma só vez. Aparições que se dão no contexto de um período de cerca de 40 dias, conforme registram as Escrituras, até que foi assunto aos céus, entre anjos e à vista de muitos. A manifestação do Cristo ressuscitado, disto dá conta a história que acabamos de ler. Ela é dada como um fato e, como tal, como fato, se afirma com a força incontestável da realidade. Sim, não estamos agora diante de uma mera notícia, porque até o versículo 35, o que tínhamos eram notícias. Os discípulos e os apóstolos contavam aquilo que haviam ouvido, visto, vivenciado, e as narrativas estavam ali, se cruzando, sendo colocadas na mesa para a apreciação dos demais. Porém, agora chegam a termo as narrativas e o fato se impõe. É o próprio Jesus redivivo quem está presente, manifesto, acessível a todos. Ali está ele, dirá o verso de número 39, em carne e osso, de pé, falando, versos 36, 38, 39. Ele está expondo ao grupo as suas chagas, para que possam verificar com seus olhos, com as suas mãos, que ele é ele mesmo, versos 39 e 40. Sim, ali está o Cristo vivo, convidando os seus para que permitam-se libertar das dúvidas que ainda povoam os seus corações. Mas não é simples superá-las, de maneira alguma. Mesmo face a tantas evidências sensíveis, ou seja, alcançáveis por meio dos sentidos, mesmo diante de tais fatos, a superação da incredulidade é uma tarefa complexa de se realizar. Este é o milagre da ressurreição. Não é uma coisa qualquer, é algo absolutamente inaudito, que não tem par em toda a história do mundo. É algo de tal modo singular, é algo tão extraordinário, que talvez seja até mais fácil aceitar a ideia de um fantasma do que a ideia de alguém que ressuscitou. E segundo o verso de número 37, esta foi de fato a primeira hipótese aventada pelo grupo. Julgavam estar vendo um espírito, um fantasma. A ressurreição. Ela continuou a ser um fato desafiador ao longo dos séculos seguintes e o é ainda hoje. E muitas teorias, hipóteses, explicações foram aventadas para tentar contornar o fato, evitá-lo. Afinal, administrá-lo é muito difícil. Há aqueles que dirão
que, na verdade, Cristo não ressuscitou, mas o espírito da sua mensagem, sim, as verdades por ele proclamadas, é que continuam a viver através da pregação da igreja, do testemunho dos fiéis. Francamente, o Evangelho nos coloca diante de uma realidade tremendamente desafiadora, mas factual. Uma presença física que se impõe e com a qual devemos lidar. Sim, pois é tudo o que resta agora aos discípulos, lidar com o fato e administrá-lo, porque Cristo vive. Dá-se então um misto de sentimentos. É que o reencontro com Jesus, sim, Jesus de Nazaré, o mestre, o guia, o líder do grupo, o reencontro com Jesus que volta não de uma viagem qualquer, ainda que longa, mas que volta desde o domínio dos mortos. Este reencontro certamente traz alegria aos corações. E o texto o registra. Estavam alegres, verso de número 41. Mas, ao mesmo tempo, há muita confusão, porque este retorno extrapola os limites da razão humana e os discípulos não sabem como lidar com ele. Alegria, confusão, um estado de espanto, diríamos assim. E é então que Jesus os interpela, a fim de movê-los deste estado de espírito e indaga-lhes se possuem consigo alguma coisa de comer. E é o verso de número 41 quem o registra também. Tendes aqui alguma coisa que comer? Pergunta-lhes Jesus. E eles prontamente lhe apresentam o alimento: peixe, mel, e Jesus, vivo, ressuscitado, come com eles na presença deles, dando-lhes prova adicional de sua corporeidade. Sim, sou eu mesmo, vede as minhas mãos, os meus pés, apalpai, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo de número 39. Mais que isso, o que Jesus está fazendo aqui, e o faz mais uma vez, porque o fizera no relato anterior, é envolvê-los na experiência da comunhão. Sim, adentramos o primeiro daqueles elementos fundamentais da dinâmica de nossa vida cristã, a que me referi antes de iniciarmos a nossa meditação propriamente dita. Lembra-se? Proclamação, missão, comunhão. Comunhão. Sim, estamos agora, uma vez mais, ao redor da mesa, ainda que o texto não explicite o objeto. Mas estamos vivendo a partilha do alimento. E é ali que está o sinal da comunhão instituído por Jesus, uma experiência tão cara à sua vivência junto aos discípulos, uma experiência fundante, fundamental a toda a cristandade, a experiência da mesa, a experiência da comunhão, partilhada por aqueles que são testemunhas da ressurreição. A comunidade eucarística é a comunidade que testifica estar Cristo vivo, sim,
O mesmo que fora morto, ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A experiência da mesa da comunhão, a experiência eucarística é, portanto, fundamento, alicerce. Ela dá sustento à igreja em sua caminhada de fé, porque ser igreja é estar em contínuo mover. Comunhão. Mas a comunhão assoma-se à proclamação. E é no trecho compreendido entre os versos 44 e 47 que ela se manifesta. A proclamação das Escrituras, da palavra de Deus. Sim, diz-nos o texto que, havendo comido com eles, partilhado a mesa, Jesus lhes falou das Escrituras, da lei, dos profetas, dos salmos. São as 3 divisões da Bíblia hebraica. Temos inclusive estudado sobre isso em nossa escola bíblica dominical. E se você ainda não participa desses encontros, eles acontecem todos os domingos aqui no santuário às 9h30 da manhã, com a participação e a direção dos pastores da igreja, um tempo dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras, no qual vamos ganhando intimidade com o texto e adquirindo ferramentas para o seu manuseio. Jesus aborda a Escritura de que dispõe naquele momento, porque o Novo Testamento ainda estava por nascer. Ele aborda a Bíblia hebraica, aquele conjunto de livros que assimilamos e nomeamos Antigo Testamento, e mostra como, no contexto destas Escrituras, já estava escrito tudo o que o Cristo havia de padecer, mas também que haveria de ressuscitar. Jesus nos fala da maravilhosa graça que está contida neste tesouro de valor inestimável. Sim, este legado que perpassa gerações e que chega a nós graciosamente, ainda que para tal muito sangue tenha sido derramado, o sangue dos mártires. Sim, os preciosos textos que nos falam do amor de Deus para conosco e do seu projeto para as nossas vidas. Sim, por meio da palavra, que é compreendida mediante a iluminação que é dada pelo próprio Senhor. Veja o que diz o versículo 45. Ele lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Por meio dessa palavra, os discípulos de Jesus se tornaram capazes de enxergar a realidade a partir da perspectiva dele, da perspectiva da eternidade. Sim, este é um convite reiteradamente feito a nós por meio da Bíblia Sagrada. Transcendermos o olhar raso que lançamos sobre a realidade desde este nosso ponto de vista terreal e alcançarmos o olhar de quem tudo vê do alto, de fora, desde os céus. É esta perspectiva privilegiada que nos permite reconhecer nos acontecimentos terrenos o cumprimento de um desígnio celeste, eternal, o desígnio salvífico de Deus. Sim! E por meio deste encontro dos discípulos com a palavra proclamada, se evidencia então a implicação direta que um encontro verdadeiro com o Cristo vivo traz à vida daqueles que são testemunhas da sua vitória sobre a morte. Porque agora eles se tornaram também portadores da revelação. Sim, a aqueles a quem foi revelado é dada uma responsabilidade, a responsabilidade de revelar. Agora que receberam a palavra, agora que passaram pela experiência da comunhão, são eles enviados ao mundo
como portadores da Boa Nova, a fim de compartilhá-la também. Sim, a experiência da comunhão assoma-se à da proclamação. E ao recebimento da comunhão e da proclamação, assoma-se à missão, que compete a todos nós. E este tríptico dá alicerce a toda a nossa vida eclesial, a toda a nossa vida cristã, a nossa vida como um todo. Somos o povo da comunhão, o povo da proclamação, o povo da missão. E é por isso que, mesmo passados tantos séculos desde aquele encontro, nós hoje permanecemos presentes ali e ligados àquele momento, ainda que lá não estivéssemos. É que nós também somos testemunhas da ressurreição do Senhor. É verdade, eventualmente, o nosso encontro com Cristo hoje não se dá de forma corpórea, mas espiritual. Porém, isto não significa que o nosso encontro seja menos verdadeiro, menos real, menos relevante, menos impactante para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Pelo contrário, assim como os discípulos de outrora, nós testemunhamos que Cristo vive. E assim como eles, nós também carecemos da vivência na comunhão, na qual encontramos o fundamento, o amparo, o sustento efetivo para a vivência da fé, e necessitamos da proclamação, dessa palavra viva, que constantemente se renova, que nos revela o propósito divino para as nossas vidas e enche o nosso viver de significado. E assim, animados pelo mesmo mistério, é que nós nos lançamos ao anúncio da mensagem de vida que dele promana. Vós sois testemunhas destas coisas, diz-nos o Senhor. A elas anunciemos. Que assim seja, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. No último dia 26 de abril, o Trabalho para a Missão Evangélica Kaiowá, no Rio de Janeiro, realizou a 11ª edição da chamada Jornada Guateca, um evento voltado para aprofundarmos o olhar sobre as comunidades indígenas em nosso país e, particularmente, as etnias Guarani, Terena e Kaiowá. O tema do encontro neste ano foi a cultura indígena e o evangelho, a sua estreita relação, um assunto de sumo interesse para toda a cristandade. E fomos brindados com a presença do reverendo Sérgio Ribeiro Gomes, palestrante especialmente convidado, que é o diretor do Instituto Bíblico Reverendo Felipe Landes e o diretor de campo da Missão Kaiowá, esse braço estendido da igreja para estas comunidades que graçam em largas regiões do nosso país e que urgem por ser alcançadas com o amor de Deus e com tudo aquilo que advém de um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. A programação teve lugar na Igreja Presbiteriana de Turiaçu, na região da Grande Madureira, e se estendeu desde as 10 horas às 16 horas, com eventos variados, incluindo uma cantina, um bazar, além das conferências e o ajuntamento de donativos, tudo voltado para o benefício da missão e das comunidades por ela assistidas. Nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina se fizeram representar ali, sob a liderança da nossa querida Hebe Lopes Modesto, que é por designação do Conselho, nossa representante junto à Missão Evangélica
Kaiowá. E fizemos ali um trabalho muito bonito, através dessas valorosas auxiliadoras, como você pode conferir ao longo das fotos que compartilhamos agora na sua tela. Rogamos a Deus que continue a nos abençoar e abençoar os nossos esforços em prol da missão e que, através dela, o Evangelho continue a ser proclamado, não apenas de palavra, mas com atos de amor. Você sabia que a nossa igreja possui um grupo de casais? Sim, ele está ativo e é muito bom, tem sido bênção na nossa vida. Por exemplo, no último dia 28, nós nos encontramos aqui no Salão Paulo César e foi bênção. Nós tivemos um momento de reflexão na palavra, nós tivemos momentos de brincadeira, nós tivemos momentos dos mais variados. Conversamos, sorrimos, falamos das nossas dificuldades e das nossas vitórias e, ao final de tudo, que não poderia faltar, uma boa refeição. Participe, tem sido bênção na nossa vida e certamente será bênção na sua vida também. No último dia 29 de abril, nós recebemos em nossa igreja a Confederação Sinodal de UMP. Ela está completando 50 anos de idade. E desde as 8 horas da manhã até por volta das 7 horas, nós tivemos programação aqui. Foi um dia muito especial, nós recebemos muitos pastores, dentre eles, reverendo Vladimir Brito, que é diretor do Mackenzie Rio. Nós tivemos a presença dos pastores da igreja e outros pastores convidados. Grupos musicais, muitas palestras, um bom almoço, um bom café. Foi um dia cheio de atividade, um dia de alegria, um dia na presença do Senhor. Foi maravilhoso e nós rogamos as bênçãos de Deus sobre a nossa confederação. No sábado, dia 29 de abril, uma comitiva de nossa igreja esteve presente no Lar Samaritano, realizando uma visita missionária e solidária àquela instituição localizada no bairro do Zé Garoto, no município de São Gonçalo, nas dependências da igreja presbiteriana daquele local, uma casa dedicada ao acolhimento e cuidado de idosos. Ali estivemos presentes como Sociedade Auxiliadora Feminina, como Conselho da Igreja, como União Presbiteriana de Homens, como Coro A Ideia Moraes, como Oséias, como Mocidade, todos os segmentos da igreja se unindo para levar o amor de Deus de forma concreta àqueles que ali residem e atuam. Além de entregarmos donativos à direção da casa, que tudo acolheu com muita alegria e gratidão, partilhamos um momento devocional na companhia de numerosos presentes, falando um pouquinho da mensagem da Páscoa e compartilhando com aqueles que lá estão a boa nova de grande alegria, que Cristo vive e é sinal maior do amor de Deus ao mundo. Voltamos de lá com os corações cheios de gratidão por saber que fomos relevantes à vida daqueles pequeninos, ovelhas do nosso bom pastor. E suplicamos a Deus que continue a nos dar um olhar sensível para com aqueles que estão ao nosso redor e que no agir do Espírito Santo sirva-se de nós para estender a mão e abençoar. O mês de maio é, para o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o chamado Mês da Família. E tomando por ensejo a data, estaremos reunidos no dia 13 de maio, sábado, às 15 horas, aqui no Salão Social de nossa igreja, para a realização do Sarau das Famílias. Sarau você já sabe como funciona. Quem canta, vem cantar. Quem não canta, mas declama, pode declamar. Quem não declama, mas escreve, traz o que escreveu. Tem gente que pinta, tem gente que desenha, tem gente que pinta e borda. Vai ser uma bênção. Um show de talentos, no qual nos achegamos com as nossas famílias, integrando-as ao contexto da família maior, para um tempo lúdico, um tempo de alegria, um tempo de comunhão, neste ambiente fraternal que é o da casa de Deus, o da família da fé. Venha estar conosco, os ingressos estão disponíveis ao valor simbólico de R$20 e a participação torna o evento ainda mais bonito e a contribuição ajuda no avanço das obras da igreja. Repito, próximo sábado, dia 13 de maio, às
15 horas, aqui no Salão Social da nossa igreja. A entrada se faz pela Rua Paula Freitas, número 69, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Vai ser uma bênção e eu espero por você. Chegado o momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a conhecida oração do Pai Nosso. Eu lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.